Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em João, capítulo 6, verso 66 e 68. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Muitos seguiam Jesus, mas poucos eram discípulos de fato de Jesus. Esses muitos estão se afastando da pessoa de Cristo porque não tinham nenhuma relação vital com Ele. Esses muitos estão deixando a pessoa de Jesus Cristo. Nada pode ser mais trágico para uma pessoa do que se afastar da suficiência singular de Jesus Cristo. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Daquele momento em diante. Que momento é esse? Foi o momento em que Jesus começou a dizer: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. João 6, o verso 35. A vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. João 6, o verso 40. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, versos 48 ao 51. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou o que você realmente precisa. Você precisa de mim mesmo. Eu posso salvar. Somente eu posso salvar. Só eu tenho a vida eterna para colocar em você. Eu sou a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Se alimente de mim. E isto é tudo o que você precisa para viver. A grande bênção pela qual vou abençoar você sou eu mesmo. Desde então, muitos dos seus seguidores tornaram para trás e já não andavam com ele. Recuaram, largaram Jesus e foram embora. Eles não queriam Jesus,
Essa multidão seguia Jesus não por causa dele, mas porque estava interessada nas suas bênçãos. Queria ser beneficiada de qualquer maneira, mas não gostava de Jesus. A multidão buscava Jesus não pelo desejo de ter a revelação da pessoa suficiente de Jesus, mas com fins utilitários. Isso é golpe. Essa multidão tinha o mesmo pensamento daquele rapaz que vai se casar com uma moça, filha única e herdeira de uma grande fortuna. Mas o rapaz não a ama. Ele vai se casar com ela não por causa dela, porque ele não se importa com ela, mas porque está interessado no que ela tem. É egoísta, golpista e cheio de esquemas. Jesus detectou esse sentimento subalterno e perverso nesses muitos que estavam indo após ele, mas depois largaram Jesus e foram embora. A maioria não queria nada com Jesus, mas queria as suas bênçãos, queria as suas coisas, mas não gostava dele. Eram utilitários. Essa multidão não queria Jesus, não queria desfrutar da amizade de Jesus, não estava interessada na comunhão de Jesus, não era a presença de Jesus que a multidão buscava. A motivação desse grupo não era Jesus, mas o que ele tinha para oferecer. A multidão busca Jesus não pelo desejo de ter uma revelação da sua pessoa suficiente, mas para utilizá-lo para os seus mais variados objetivos. Não é uma busca para servir o Senhor, mas para servir-se do Senhor. O interesse não era o nobre interesse de conhecer Cristo e o Evangelho que ele pregava. O povo estava confundindo Jesus com Aladim, o gênero da lâmpada mágica, que é só esfregar, fazer os pedidos e ver os desejos atendidos. Isso é golpe. Se você é assim, você está de golpe para cima de Jesus. E mais uma coisa: você ama o pecado, ama o mundo, ama a si mesmo, e se Jesus não tiver misericórdia de você, você está lascado. O reino de Deus é de importância vital e não pode ser encarado levianamente. Muita gente segue a Cristo do seu próprio modo, do seu jeito, porque não entende o que é ser um discípulo de fato de Jesus. Lucas capítulo 14,
verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz significa morrer com Cristo nela. Cruz significa morte. A morte de Jesus e a nossa morte em Jesus. Antes de ser discípulo de Jesus, é preciso ter uma experiência de crucificação juntamente com Cristo. Cristo me atraiu assim na cruz, nele fui crucificado e morri. Quem tem a experiência de crucificação e ressurreição em Jesus, este é discípulo de Jesus. Só Jesus satisfaz um discípulo, aquele que morreu com Cristo na cruz, ressuscitou com Cristo, e Cristo é a sua vida. Cristo satisfaz totalmente. Estou crucificado com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. O Senhor não aceita discípulos sem convicção, sem firmeza e sem a experiência da cruz. Não faltam líderes religiosos populistas no mercado da religião. Tem pregações e estruturas para todos os gostos. O Senhor não impede ninguém de ficar à cata de religião. Ele até disse: vós também desejais ir embora? João 6, o verso 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Mas Pedro respondeu a ele de uma maneira maravilhosa. Versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Quem que vamos seguir? Quem que vamos seguir? Só o Senhor é Deus. O Senhor é o Cristo que veio. Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Ele não disse para onde iremos nós, mas para quem iremos nós. A nossa segurança não está em lugares, em locais, em organizações religiosas, sistemas de governos ou em qualquer outro expediente humano. A nossa segurança está em uma pessoa, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Só Jesus tem as palavras da vida eterna, ou as palavras que dão a vida eterna. Que vida é esta?
é a própria vida de Jesus, é a própria vida de Cristo. É o próprio Cristo, porque Ele é a vida eterna. Cristo veio para colocar em nós esta vida eterna, pela nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Mas é importante salientar que primeiro Ele nos atraiu a si na cruz. Ele nos fez morrer com Ele, a fim de colocar em nós a sua vida pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Cristo morreu comigo em seu corpo e ressuscitou comigo para ser em mim a minha vida. Esta é a vida eterna. Para alcançar esta vida de Jesus, você precisa aceitar pela fé a sua morte em Cristo na cruz. Cristo em mim é o meu tudo. Cristo em mim é o meu tesouro inestimável. Cristo é toda a minha riqueza. Nele estou enriquecido de tudo o que Ele é em mim. Cristo me basta. Lamentavelmente, no cristianismo religioso dos nossos dias, as pessoas não querem ficar só com Jesus, só com Cristo. Não satisfazem com apenas a presença de Jesus. Querem muitas coisas e acabam sem nada no inferno. O Evangelho tem uma coisa só: Cristo, que é o nosso tudo. A religião tem um amontoado de coisas, mas não tem a singularidade de Cristo, do Evangelho. Nenhuma religião resolve, mas o Evangelho é a solução de Deus. No Evangelho nós morremos e ressuscitamos em Cristo, e Cristo em nós, vivendo a sua vida ressurreta, justa e santa. Não tenho falta de nada na minha vida espiritual, porque Cristo é o meu tudo, e como o meu tudo me satisfaz totalmente. O meu desejo é que você descubra que Cristo é o nosso tudo, que Ele é a sua maior e mais urgente necessidade. Em Cristo está toda a nossa salvação, esperança, segurança e estabilidade. Confie totalmente no Senhor e dependa somente da suficiência de Cristo. Se você deseja experimentar a suficiência de Cristo, então creia e confesse sua morte e ressurreição em Cristo.